Em cerimônia de posse contestada por boa parte da comunidade internacional, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, chamou hoje Jair Bolsonaro de fascista. Como o SBT Brasil mostrou com exclusividade, o Brasil planeja sediar um governo paralelo para forçar a queda de Maduro. Poucos vizinhos mandaram presidentes para a cerimônia. Sem representantes do governo brasileiro, teve a presença da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. No discurso, Nicolás Maduro criticou o Grupo de Lima, formado por 14 países que querem a saída dele do poder. Disse ainda que a Venezuela está no centro de uma guerra mundial, travada por governos aliados aos Estados Unidos. E chamou Jair Bolsonaro de fascista contaminado pela direita venezuelana. Veamos el caso de Brasil y el surgimiento de un fascista como el presidente Jair Bolsonaro. A Organização dos Estados Americanos, a OEA, declarou que não é legítimo o novo mandato de Maduro e pede a realização de novas eleições presidenciais, já que as últimas não teriam sido livres e justas. Mais da metade dos eleitores não compareceu às urnas. O Palácio do Planalto ainda não se manifestou sobre a posse de Nicolás Maduro, mas nos bastidores o Brasil atua em conjunto com o Grupo de Lima para que sejam adotadas medidas diplomáticas firmes contra o regime venezuelano. O principal objetivo é a criação de um governo paralelo para pressionar Maduro a deixar o poder. A estratégia, como mostramos em reportagem exclusiva, é aguardar o Tribunal Supremo de Justiça em Exílio da Venezuela declarar o não reconhecimento do novo mandato. A corte funciona atualmente em Washington. A partir daí, o Grupo de Lima pretende dar suporte a um governo de transição, que pode funcionar aqui no Brasil. Este professor de ciências políticas afirma que o tribunal em exílio é reconhecido pela Organização dos Estados Americanos e que já ocorreram outros governos paralelos em países com crises humanitárias graves. Ele considera a medida drástica, mas legítima. Tanto que tem o apoio da OEA e o apoio do Parlamento Europeu. Uma solução que fosse consensada através da Organização das Nações Unidas, ela teria mais legitimidade, até mesmo para efeito de um governo paralelo. A Venezuela passa por uma grave crise. A economia deve encolher 5% este ano e cerca de 3 milhões de pessoas já deixaram o país. Agora há pouco, o Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota em que chama Nicolás Maduro de ilegítimo e reafirma o compromisso de trabalhar para restaurar a democracia na Venezuela.